Quando eu postei esse exercício na aula 14, eu cometi um erro na sua interpretação que afetou no resultado final. Felizmente, sempre tem alguém mais atento que percebe e nos alerta. Nesse caso, eu preciso fazer um agradecimento especial ao Patrick Freitas, ao Fábio Almeida e também ao Felipe Oliveira pela observação oportuna que me permitiu rever o exercício, constatar o meu erro e trazer agora o vídeo desse exercício devidamente corrigido. Esse vídeo, então, é um anexo da aula 14. Se você possui também o e-book, ele também foi corrigido no seu gabarito. Ele encontra-se na parte de problemas e é o exercício número 30. Então, vamos lá, vamos conhecer esse exercício e principalmente a sua resolução. O barco A marcou o barco B aos 355 graus pela agulha magnética e o barco B marcou o barco A pela agulha magnética sem desvio aos 173 graus e meio. Sabendo-se que as marcações foram simultâneas, então o desvio da agulha do barco A será. Um ponto muito importante nesse enunciado é que o barco B marcou o barco A pela agulha magnética sem desvio aos 173 graus e meio. Por não ter desvio de agulha, o barco B então realizou uma marcação magnética aos 173 graus e meio. A recíproca de 173 graus e meio é igual a 353 graus e meio. Ou seja, se o barco A também não tivesse desvio na sua agulha, ele teria marcado o barco B na recíproca, ou seja, aos 353 graus e meio, mas não foi o que ocorreu, pois ele marcou o barco B aos 355 graus. Para representar essa marcação do barco B, vamos trazer aqui um calunga. Então eu tenho o centro da rosa, o nosso barco, e ele faz então uma marcação aos 173 graus e meio, uma marcação, como nós acabamos de ver, magnética. Então, do norte magnético até a linha visada com o objeto, 173 graus e meio. Como nós já vimos, se o barco A não tivesse nenhum desvio na sua bússola também, ele deveria então marcar o barco B aos 353 graus e meio. Ocorre que o barco A marcou o barco B aos 355 graus pela agulha magnética. Significa que essa agulha possui um desvio de 1,5 graus, ou seja, o norte de agulha está a 1,5 graus a oeste do norte magnético. Dessa forma, se nós fizermos agora a marcação de agulha, ou seja, o ângulo entre o norte de agulha e a linha visada com o objeto, nós temos 355 graus, que foi o que o enunciado nos forneceu. Portanto, a alternativa correta para esse exercício é a alternativa B. Se eu quisesse demonstrar algebricamente, seria possível? Claro que sim. Nós sabemos que o desvio de agulha é a marcação magnética menos a marcação de agulha. Portanto, desvio de agulha 353,5 menos 355. Desvio de agulha menos 1,5 graus. Quando o nosso número é negativo, é porque o sentido é oeste. Portanto, desvio de agulha 1,5 graus para oeste. Novamente, a alternativa correta, letra B.